Levante as mãos e diga comigo a palavra de Deus. Do profeta e meu será o mesmo. Amém. Se o Senhor diz em sua palavra que por sua ferida fomos curados, e você é pregado que você será saudável. Você não pode começar a dizer que não vou morrer, porque então não há alinhamento da palavra. Tô me explicando. Agora, quando a palavra de Deus, a dos servos de Deus e a de todos nós está alinhada, que meio que assume um poder como você não, que se torna extremamente poderoso. E se quisermos ouvir a palavra de Deus e ter a palavra de Deus. Todos dizem palavras fortes para mim, então temos que aprender a usá-lo. Palavras corretas em geral, porque se eu não tiver um uso correto das palavras, não sei se estou me explicando, então eu tenho uma frase que o sucesso de um pregador não é como ele fala, é como ele ouve. Olho lá, se eu quiser, aprenda a ouvir Deus e sua palavra. Aqui, o que devo aprender é ouvir e ouvir. Minha avó, para ouvir meus filhos, ouvir meus pais, ouvir meus amigos, ouvir a dor de uma pessoa, ouvir o sonho de alguém, porque se eu não aprendi a ouvir qual conta, eu digo que escuto a Deus. Se nem mesmo ouvir, então eu sou uma pessoa, eu sou mais ou menos algo como um pragmático, espiritualmente pragmático. Gosto de trazer tudo para a praxis, mas quando leio, adoro ler verbos, porque em verbos, quando você dá verbos a ele, são as ações possível levar para você. Se estou pulando meus verbos quando leio a Bíblia, então eu estou pulando a possibilidade de eu fazer algo, e aqui está um pequeno, e eu chamo isso de truque. Bem, não é um truque, mas vamos chamá-lo assim, porque eu prego uma palavra prática, estou sempre pregando algo prático, pois Deus abençoa o Criador da palavra. E se eu não fizer um call to action ou peça que façam algo, então Deus não abençoa o ouvinte da palavra. Deus abençoa aquele a fazedor da palavra. Então nós, pastores, temos que aprender para pregar algo que as pessoas podem fazer, como Melly fez hoje. Melly disse, coloque 20 minutos antes do seu despertador. Não é grande coisa. Você acorda, você deixa seu giz de cera nas proximidades para que não los andes. Procurando por você, tá ficando sem tempo. Começa lendo um versículo por dia, até você ter fome da palavra de Deus. A fome e a sede de Deus. Trabalhar ao contrário do que fome e sede, biológico. Mas se você tá com fome, como é removido? Como é removido? Agora, se você... Olha aqui, você come a palavra de Deus. Você não passa fome. Se te aumenta, quanto mais palavra de Deus, mais fome eu tenho de Deus. Se eu ficar com sede biológica e beber um copo d'água, perco a paciência. Então, como você perde a fome de Deus tentando comer? É sede, mas se eu beber do Espírito Santo, palavra, eu sinto mais vontade de beber do Espírito Santo todos os dias. Quando eu paro de comer palavras, quando você menos sente muito, você não está mais interessado na palavra. Nada nos tornamos tão... Tenho conversas com o Espírito Santo e com Deus. Haraganes que apenas o que outra pessoa diz. Eu não pesquiso, eu não ligo, eu não questiono. Sobre a palavra, por exemplo, que falei hoje de Sansão. Verdade. E que quando Sansão eu posso questionar sem ser rebelde. Com tantos erros que ele cometeu, na verdade, e teve o cabelo removido. E ia ver almoço, mas realmente quando o cabelo de Sansão foi removido, foi que o cavalo de Troia, de Deus, entrou no palácio dos filisteus para derrotá-los. Estou explicando. Veja como Deus pegou o que eles pensavam que ele era, o fim de Sansão, como o começo do fim dos filisteus. Então eu faço, e então eu questiono coisas disso. Mas não sou rebelde com eles. Estou me explicando. Eu te digo, Senhor, se você pudesse, explique isso para mim. Eu agradeceria. E se não, ainda vou acreditar, porque é soberano. Soberano é fazer o que eu quiser. Quando você entende a soberania de Deus que vê, quando sinto vontade de estar com quem sinto vontade de estar, o dia em que me apetecer, e
Então Deus vem e agarra tudo quebrado. E fez o que quis, com quem ele sentiu vontade, quando ele sentiu vontade. Estou explicando porque se você começar com a lista dos requisitos que um homem tem que ter para Deus usar, você está tirando a soberania de Deus. Ju, quantos solteiros estão aqui? Eu me lembro quando eu costumava gritar do mesmo jeito. Veja quantos solteiros existem aqui. Que ótima vibração. Fique assim. Mas como eu sei que eles são rebeldes, muito bem. Então agora vamos continuar a trabalhar esse alinhamento da palavra. Vou me apresentar com uma passagem que já contei muitas vezes. Eu amo contar, como eu digo, mas você não vai acreditar que é o tópico usual. Quando eu toco quando eu toco essa passagem. Lucas capítulo 5, rumo a 1. Aconteceu que, enquanto Jesus estava no lago de Genezaré, as pessoas que a multidão, diga-me se fizermos o que Jesus fez. Vamos ver se fazemos o que Jesus fez. Será seguido por uma multidão. Olha aqui. Se houver pastores aqui, Deus não planejou uma pequena igreja para você. Se você fizer o que Jesus fez, a neve estará lá. Estou me explicando. Não posso falhar. E diz a ele aqui, ele se aglomerou sobre ele para ouvir o. Palavra, eu quero que você use sua imaginação. Todos eles se aglomeraram para ouvir, certo? E vi 2 barcos que estavam perto da margem do lago. E os pescadores, brincando, desceu deles, lavaram suas redes e entraram em um deles. Desses barcos, que pertencia a Simão, que é Pedro. Implorou-lhe para se afastar um pouco do chão e sentar-se. Mostrou do barco a princesa Mira. Jesus passou a noite inteira ensinando. E agora acontece que ele também vai ensinar no barco. Quando ele terminou de falar, ele disse a Simão Março, e lançar suas redes para pescar. Simão respondeu e disse, Mestre, a noite toda, quantas noites? A noite toda temos trabalhado, e não pescamos nada, mas na sua palavra e no seu que... Diga-me o poder da palavra. Mas na sua palavra vou lançar a rede. Verdade. Pedro não disse a Jesus algo que ele não sabia. Estivemos pescando a noite toda e não pegamos. O que eles tiraram, ou o que... Eu sabia disso. Vai olhar, Pedro. Ensinei-te a procurar primeiro o reino e o resto será adicionado. Mas você gosta da ânsia. Você foi buscar a adição em vez de ser em chip, e agora você não tem palavra. Vou lhe dar uma palavra para resolver seu problema econômico. Pedro tinha um grave problema econômico. Olha, ele era um pescador com mosca, não um pescador esportivo. De amizade, sendo um pescador de amizade que vai longe demais. A noite toda, 12 horas. 12 horas. Hora 1 não tem nada, hora 2 não tem nada, hora 3 não recebi nada. Hora 4 não recebi nada. Estou no barco com Pedro e digo, vamos sair daqui, não vamos tirar nada. Hora 6 nada, hora 7 nada, hora 8 nada. Pedro, mas por que continuamos? Não olhe, eu tenho a placa. Vazio, eu tenho funcionários para pagar, eu tenho a hipoteca da casa, eu tenho que tirar algo. Pedro está em processo de transformação. No final eles não conseguiram nada, disse mais, mas na sua palavra vou lançar a rede porque espero que algo surja. Continua. Feito isso, eles trancaram um grande número de peixes e a rede, o que havia de errado com eles? Quebrou, então eles sinalizaram para os companheiros que estavam no outro barco, para vir e ajudá-los, e eles vieram. E encheu os 2 barcos de tal forma que afundariam. Vendo isso, Simão caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem, pecador que grande anjo. Segure, Pedro, agora eu sou pecador e você não era de pescar antes, ou o quê? Mas eu acredito que devemos ser movidos pelo bem que Deus nos faz, e não algum castigo que Ele possa nos dar. Não sei se estou me explicando. Eu ensino isso e tento vivê-lo. O diabo nunca deve trazer uma lágrima ao seu olho. Eu quero que você me entenda bem.
Se você ensinar o diabo que ele pode fazer você sofrer, ele já sabe como mantê-lo assim. As lágrimas são trazidas para você. Deus de gratidão por sua bondade, misericórdia, amor, perdão e graça. Não chore quando você não tem um emprego. Chore porque você tem e é uma bênção de Deus. Não chore porque você está quebrado. Chore quando estiver milionário, diga a ele, Senhor, não me dê corações. Mas seu amor me deu. Mas você é ensinando ao diabo que é ele quem te faz chorar, em vez de chorar pelo amor que Deus te mostrou. Mas é muito agradável que, obrigado. Então, Pedro caiu de joelhos, disse: Não, não, isso é demais para mim. Ou ele morre que não tirou nada de algum pecado. Quem sabe o que estava na cabecinha do Pedro? Vendo isso, Simão caiu de joelhos bem por causa do pesca que fez o medo. Tinha tomado conta dele e de todos aqueles que estavam com ele. E assim faz Jacob, etc, etc. E eles se tornaram pescadores masculinos e deixaram tudo para ele. A ver, depois de 30 anos de ministério de Deus sozinho. E 42 de estar servindo ao Senhor já. Você não viu, eu não vivi nada, mas eu vivi alguns momentos lindo e horrível. Como é a vida, eu me explico. Vida, à medida que você avança, vai te trazer doces momentos amargos. Ácidos que eu sei que pareço ser daqueles doces chineses. Não sei se foram comidos. Chama-se guamucho, você coloca na boca e todos os sabores estão mudando. Mas tal é o ministério. O ministério. Hoje você recebe a notícia de que a jovem que eu não poderia estar esperando agora. Espere gêmeos. E à noite você é informado de que um irmão morreu. E a gestão das emoções é terrível. Mas tudo aconteceu com Pedro em um único momento. Primeiro, tô quebrado. Eu não tenho nada para pagar. Eu não peguei nada. Em cima disso, eu não fui Toship. E agora Jesus está entrando no meu barco, isso vai ficar feio. E diz a ele, mais maldita sua rede para pescar. E diz bem na sua palavra, eu vou jogar fora e lançar a rede e olhar. É por isso que a rede começa a se encher de peixe, e naquele momento, Pedro vive um instante de alegria de suprema, alegria de paz, de ansiedade que vai embora, porque ele diz, eu já tenho peixe. E o Juan disse para ele não ficar tão feliz, a rede está quebrando. Meus peixes estão indo embora. Quanto tempo a felicidade durou para o peixe? Mas então ele disse, solução, solução, solução. E o barco vem. Vamos lá, me ajude, e eu vou compartilhar com você. Venha e pegue peixe e depois diz, resolvido, agora eu tenho 2 barcos. Pedro, não ser tão feliz, porque e agora o que eles estão afundando, santo, eu vou ficar sem peixe e sem redes. E ficarei devendo o barco de outra pessoa. Tudo isso foi vivido naquele exato momento. É uma péssima gestão das emoções. Os cristãos às vezes não deixam de ser espirituais. Nós deixamos de ser administrador ruim ou maus administradores de nossas emoções. Não sabemos o que fazer com a neve. Nós não sabemos o que fazer com a alegria. Não sabemos o que fazer com o sucesso. Nós não sabemos o que fazer com o ferro. Nós somos um desastre. Mas um desastre que Deus ama ele é aquele que... Eu não sei se estão me explicando. Como quando o seu namorado conversa com você e diz, olha como me sinto, que eu não te amo mais. Mentiras, cara. Tô feliz que você me disse, porque agora eu nem vou ser nenhum homem, não. Não. Piada. Cara, eu também sou... É uma vibe assim, olha. Pois era assim o Pedro, não é? Eu não consegui acertar aquele dia.
Foi um dia, no final, tanto desejar a pesca para deixá-lo. Ele entendeu que quaisquer problemas que ele teria em sua empresa, uma única palavra de Deus o conseguiu. Então ele começou a mudar a sua esperança, sua fé, mas eu continuo falando sobre as palavras. O assunto da palavra. Acontece que Jesus, um dia, está falando e vai testar aos discípulos se houver uma densidade de cerca de 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, e Jesus diz a ele que vamos alimentá-los. Vou misturar vários dos evangelhos, mas no mesmo evento. O que vamos alimentá-los? E um dino, olha, 200 denários não é suficiente para comprar. Eu nem peguei o jeito, porque se você tinha todo o dinheiro, também não há ninguém que possa fazer isso. Então, você pode pensar nisso agora. Me ocorre agora, vá lá para U na esquina e me engula 2 pães. Ou 3 hambúrgueres. E 2 batatas fritas para cada uma das pessoas aqui. Nós não os encontraremos. Então, não fique animado também, porque, embora sem feno, ou seja, há algo, há coisas, que mesmo se você tiver o dinheiro, você não será capaz de fazer em sua vida. Você precisa da intervenção de uma palavra de Deus. Estou me explicando. Nem mesmo tendo tudo. E este foi um daqueles momentos, e Jesus ele vem, e graças ao Senhor, seu Pai, então ele dá aos discípulos, ele diz que espalha e começa a se multiplicar nas mãos das pessoas. Comida percebe isso se você quiser que Deus se multiplique. Bênçãos em sua vida. Primeiro comece a agradecer o que você já tem, porque ele deu graças por 5 pães, ou 5 peixes e 2 pães. Essa é a fórmula real. 5 peixes e 2 pães. Ele agradeceu por isso. Ele não pediu mais pão ou peixe. Ele era para o pouco que havia, porque André, o irmão de Simão Pedro, veio e disse: Senhor, aqui tem um asiático que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para todas essas pessoas? Dê-os para mim. Ele disse: me dê isto. Vamos começar agradecendo a Deus pelo pouco que temos, mas não é suficiente. Sim, mas para chegar primeiro, agradece pelo que tudo foi multiplicado. Distribuiu e recolheu 12 cestas. Abençoou a Deus no dia seguinte. As pessoas se levantaram e disseram: estou com fome. E Jesus não se foi do outro lado do lago que os discípulos, porque para mim foi Pedro. Quem me deu? Não para mim foi Andrés. Quem me deu? Ah, a mordida não foi Jacobo, não, nem são. Vamos pegar. Entrou nos barcos, eles foram procurá-lo e quando eles chegaram, Jesus disse a eles que você não está procurando por mim porque viu um cadáver. Você não está me procurando porque aprendeu a ser grato. Você não está procurando por mim para limpar o universo de como a matéria é multiplicada porque eles estavam saciados, porque estavam isolados. Ou seja, você não está procurando por mim, porque eles acreditam que eu sou o Filho de Deus que tem poder para multiplicar a comida. Você é procurando o benefício que recebem. Quando faço um delicioso verdade, em outras palavras, Jesus não queria que todo mundo está te dando como o Ju, vamos ver quantas curtidas de cortesia você deu hoje. Eu vou gostar só para fazer você me ver, olhar para ele. O que quero dizer, ele não está preocupado, ele não estava preocupado porque todos seguiu. Tristeza estava crescendo como resultado do que ele fez. Ele não estava interessado continuou pelo motivo errado. Ele queria ser seguido pela verdade. Veja a razão. Fiel a nós, pastores, custa-nos muito. Entenda que às vezes vivemos em preocupações como se que temos a capacidade de reter pessoas, seus ancestrais. Seus pais não comeram o pão do céu, que você chama de maná, disse: o pão do céu sou eu e aquele que não come minha carne, e beber do meu sangue não tem parte comigo, não será salvo. E ficaram chocados por não gostarem mais. Quero dizer, eles não gostaram da sobremesa. Quando ele ouviu as palavras que muitos de seus discípulos disseram, estou no versículo 60 de João 6. Difícil é este. Difícil é o que quem pode ouvir esta palavra conhecendo Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuraram sobre isso.
Os discípulos estavam murmurando, dizendo: todas as pessoas não vão mais segui-lo. Então ele disse a ele: você está ofendido com isso? Ele disse a você: é ofendido por essa ofensa? É uma bagunça. Vou tentar resolver mesmo que eles se ofendam. Aquele olhar, quando você está ofendido, você culpa aquele que te ofendeu e talvez nem tenha pecado. Mas você está ofendido. E aqueles que se ofendem com tudo fazem a pessoa se sentir pecadora. Você diz para o trabalhador, porque você veio uma hora atrasado. Aqui eu não sou desejado aqui. Não me ame. Estou me explicando. Essa é outra bagunça que nós pastores temos, porque o que te ofende, que não te ofende. Quantos de vocês já ofenderam alguém involuntariamente e você diz que eu não o ofendi, mas não foi intencional, eu acho. Tão fofo abaixe quantos de vocês foram ofendidos involuntariamente. Ou quando eles te ofendem, é com querer, com traição e vantagem foi planejada como uma iniquidade. Em vez disso, quando ofendo, é sem querer. E atores, ou como é que é a coisa que você fez, tem que usar outra palavra. Então, você viu que as emoções estão mais uma vez falhando conosco. Não sei o que te ofende. Jesus estava falando com eles sobre a vida eterna, mas eles não gostavam que fosse assim. Para obtê-lo, então eles ficaram ofendidos, e Jesus diz a eles aqui, os ofende. E daí, se eles viram o filho de um homem subir, onde eu estava primeiro, o espírito é aquele que dá vida. E a carne não serve. As palavras que eu falei para você, aqueles que são espírito e são vida. Mas há alguns de vocês que não acreditam, porque Jesus... Eu sabia desde o início quem eram aqueles que não acreditavam. E quem deveria entregar a ele e dizer... É por isso que eu disse a você que nenhum deles pode vir até mim. Se não fosse, era dado pelo Pai. Desde então, muitos de seus... Bem, hoje você falou de todos os discípulos que o seguiram. Agora vou falar sobre todos os discípulos que o deixaram. E o equilíbrio continua a ser visto e positivo. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram. E eles não estavam mais com ele. Por conveniência, quando me convém, eu serei um... Mas quando não combina comigo, vou deixar de ser um... Lembre-se que você está seguindo Jesus, não para um... Então, diz, olhe, diga 67. Então Jesus disse aos 12, você quer ir também... E também Pedro, para quem iremos? Você tem palavras de vida eterna. Mas foi a Pedro que Jesus disse a Satanás, fique longe de mim, o mesmo que lhe disse que eu já tinha ouvido o Pai. Pedro deveria ter entrado em uma terrível confusão de identidade. Eu ouço o Pai, mas o diabo me usa. Mas o próprio Jesus disse a ele, ei, eu tenho novidades para você. Que Satanás pediu para você, sacudir você, que... E o que eles disseram, sim. Mas como não bastava, Pedro disse a ele, tenho outras notícias. Que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E João disse, ei Pedro, me passe as chaves do reino. Que agora você desempenhe uma disciplina papai. Bom que você ficou sem chaves. O não
Mas olha a evolução do Pedro na sua palavra. Vou lançar a rede.